Hoje você vai ver mais uma edição especial do Artigo 5º em formato diferente. No programa de hoje, as discussões são sobre crimes cibernéticos, os riscos que as pessoas correm no mundo virtual e como se proteger dessas ameaças invisíveis. A Constituição Federal estabelece que cidadão só é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude da lei. Também determina a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando indenização em caso de dano. E para falar sobre crimes cibernéticos, eu converso com o advogado Divaldo Marins Rocha, especialista em direito digital, e também com Paulo Foina, que é professor de ciências da computação e especialista em segurança cibernética. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Professor Foina, o que caracteriza um crime cibernético? Crime cibernético é qualquer tipo de infração ou de crime ou de abuso cometido através de meios eletrônicos digitais, né? Então, via computador, via smartphone, via tablet, etc. Basicamente isso vale para qualquer tipo de crime ou tipologia de crime. E quais são as leis que nos protegem nesses casos, doutor Divaldo? Importante relembrar que desde a nossa primeira Constituição Federal, desde a época do Império, 1824, já existem dispositivos que tratam sobre a liberdade de expressão e direitos de personalidade. Estamos hoje na 7ª Constituição Federal e desde lá vem se evoluindo, vem se ampliando esses conceitos tão importantes e tão discutidos hoje no presente momento. Importante também utilizarmos o Código Civil presente, Código Penal, temos as leis que introduziram a injúria racial, o crime de racismo no nosso país, assim como a defesa do consumidor e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo importantes dispositivos que tratam justamente da exploração e pornografia infantil. Não podemos também esquecer o Marco Civil da Internet, lembrando que, apesar de ser uma lei de escopo civil, daí o nome Marco Civil, ela tem seu conteúdo principiológico. O que significa? Ele vem reforçar, principalmente nos seus 3 primeiros artigos, a importância dos direitos fundamentais já na Constituição, que são de liberdade de expressão e direitos de personalidade, principalmente direito à privacidade. Lei não falta, né? Exatamente. É um conjunto normativo que não só em aspectos penais, mas sim faz um conjunto para nos proteger de crimes na internet. E muitas vezes o que é uma facilidade, como fazer compras pela internet ou se comunicar com outras pessoas via aplicativos, pode se tornar um problema. É que ao mesmo tempo que crescem as facilidades com o mundo virtual, aumentam também os golpes. Vamos conferir a reportagem. Larissa viu numa rede social o anúncio de uma empresa que vendia celular. Antes de fechar a compra, ela pesquisou o CNPJ até para se certificar de que se tratava de vendedores confiáveis. Todos os sites de buscas possível eu pesquisei antes. Apesar de todos os cuidados, o celular não chegou. Ela perdeu um pouco mais de R$2.000. A página da empresa na rede social foi excluída e todos os contatos que ela tinha foram bloqueados. E essa realidade de golpes usando as redes sociais só tem crescido e o número de vítimas aumentado. Quando a gente fala apenas de clonagem de contas do WhatsApp, a constatação é de que 8,5 milhões de brasileiros já foram atingidos. E a partir daí, só dor de cabeça. Em um dos golpes mais populares, o golpista clona o WhatsApp e começa a se passar por você e a pedir depósitos bancários em seu nome ou que alguém pague um boleto. E quando não se passa por você, diz ser alguém da sua família pedindo ajuda. Dificilmente a polícia consegue chegar. Alguns casos, sim. A grande maioria, não. Para você ter ideia, nós temos 30 mil denúncias mensais no Brasil. Então, se temos 30 mil, é porque esse número é bem maior. Muitas pessoas não denunciam. E a habilidade dos criminosos impressiona. A novidade agora é se aproveitar dos dados de empresas. Eles pegam aqueles dados e entram em contato com as pessoas que estão ali naqueles dados. Por exemplo, um prestador de serviço de eventos. Ali ele tem a propaganda, não é? Do negócio, tem a propaganda do negócio. E muitas vezes o que os estelionatários fazem? Eles pegam e ligam, entram em contato, mandam mensagens para outro produtor de evento conhecido daquele que eles pegaram os dados. E aí se passam pelo produtor que pegaram os dados, pedindo dinheiro para o outro. E muitas vezes o outro acredita e passa
transfere o dinheiro. Então, é preciso estar atento, quem recebe esse tipo de pedido, precisa estar muito atento. Bom, golpe é o que não falta pelo que a gente está vendo, né? Vamos falar então desse do WhatsApp. Ele tem sido cada vez mais comum. Como é que a gente pode se precaver, professor Foina? Olha, os bandidos se aproveitam da nossa ingenuidade. A gente divulga muita coisa pela internet, a gente entra na internet em sites, em redes públicas sem segurança, a gente divulga senhas, quer dizer, isso a gente chama de engenharia social. Eles buscam informações da gente para poder clonar celular, clonar conta de e-mail, etc., e travar a conta de e-mail ou criptografar teu disco rígido. Quer dizer, tem uma profusão de armas que esses bandidos usam. Na maioria das vezes, a gente mesmo é que facilita. A gente tem que tomar cuidado. Nunca me pediram dinheiro, não, porque eu também não dou, então não tem jeito. Tá mais fácil. Agora, doutor Divaldo, falando das compras, a gente viu aí que a Larissa disse que checou a empresa, não tinha reclamação, não tinha nada, e mesmo assim foi um golpe. Quais são as dicas nesse caso? Perfeitamente, Flávia. Um cuidado que tem que ter é poder pesquisar o nome e a reputação dessa empresa, seja em sites de fórum, de discussão, ou, se possível, tendo acesso ao CNPJ da empresa, verificar quanto tempo de empresa, quanto tempo essa empresa existe. É importante também verificar se esse produto oferecido é pelaquela empresa de nome ou uma empresa parceira, com a qual a gente nunca ouviu falar. E o mais importante, toda vez que se deparar com um tipo de golpe desse, um dos nossos avanços na legislação contra crimes cibernéticos é justamente a criação de delegacias especializadas para investigação. Então, não ter vergonha, e é importante denunciar. Fazer um print, fazer provas, levar a prova da materialidade que isso é um crime, está tipificado no nosso Código Penal, para que os investigadores possam, às vezes, complementar uma investigação que já está em curso. E muitas vezes a gente acha que está protegido, pois não abre qualquer arquivo e usa sempre o próprio dispositivo. Mas e a rede da internet? Será que ela também é protegida? Nós temos uma pergunta sobre esse tema. Vamos ver aqui. Usar a internet de locais públicos aumenta a exposição a riscos? Doutor Divaldo, isso é um risco? Acaba se tratando de um risco maior do que as redes privadas. O nível de segurança realmente está comprometido justamente pela quantidade de usuários. Professor Foina, e é bom evitar usar, seja um Wi-Fi ou em redes públicas, usar aplicativos de banco, por exemplo, fazer compras? Que tipo de cuidado a gente tem que ter nesses casos? É maior ainda, né? Aplicativo de banco você tem que usar em casa, na tua rede pessoal, que esteja protegida por antivírus, etc., porque você está se expondo, seja numa rede pública de rua, né, esses Wi-Fi sociais, seja até em redes de bares que não tem segurança. A gente chama redes abertas, que não tem senha. Nós vamos falar agora de crimes cibernéticos que envolvem bem mais do que dinheiro. Envolvem ataques à honra, à imagem das pessoas. Muita gente aproveita o anonimato da internet para disparar ódio e frases de racismo. Prática que é considerada crime desde 89. E pode ter uma pena ainda maior quando é feita via internet. Doutor Divaldo, a pena é maior justamente porque o alcance também é bem maior, né? Exatamente. Mas para poder responder essa pergunta é necessário fazermos uma distinção. No nosso código, no nosso sistema de leis penal, nós temos duas tipificações. O crime de racismo, que é introduzido a partir da Lei 7.716, de 89, que é justamente um crime contra uma coletividade. É um crime contra a dignidade humana. E temos introduzido no nosso conjunto penal, exatamente no artigo 140, parágrafo 3º, a injúria racial. O bem tutelado é diferente, é a honra objetiva. Nós temos um ou mais ou um grupo de ofendidos. E é importante guardar aquela prova, né, doutor Divaldo? Viu ali a ofensa na internet, tem que printar aquela página o quanto antes para evitar que apaguem e que se perca. Exatamente. Quando nós falamos da conduta delitiva, é necessário, como se faz, no caso de uma ação penal incondicionada, tem que fazer prova da materialidade para que a autoridade possa investigar o suposto autor daquela denúncia. Então é importante fazer prints ou então salvar e levar à delegacia. E faz diferença a pessoa postar um comentário ofensivo em redes sociais ou em grupos privados de conversa? Nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos conferir. Se a pessoa faz um comentário racista ou ofensivo em um grupo privado do WhatsApp, mesmo assim está cometendo um crime? Doutor Divaldo, continua sendo crime, né? Continua, independente do meio onde ele foi feito, sendo um grupo privado de conversa ou então numa rede social em aberta, a conduta está descrita no nosso código como crime.
A dificuldade, quando a gente trata de um crime contra a honra, que é necessário que é uma ação penal privada, é necessário que o ofendido identifique o ofensor e movimente todo o aparato judiciário, cria-se a dificuldade de fazer prova, porque muitas vezes essa pessoa ofendida não está naquele grupo, mas não deixa de ser crime. E será que é possível se esconder atrás de falsos perfis na internet? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Pode rodar. Sempre é possível descobrir quem está por trás de uma ofensa ou um golpe via internet? E se for um perfil falso, como é que fica? Professor Foina, sempre é possível chegar ao autor de um crime aí mesmo em perfis falsos? Olha, às vezes custa muito caro e dá muito trabalho. Então, combater um crime digital, um crime cibernético, depende do valor daquele crime, né? O quanto ele está afetando. Então, por exemplo, eu posso me proteger 100% de qualquer ataque, seja na minha empresa, seja em casa, posso, só que isso custa muito caro, às vezes custa mais caro que o próprio valor da empresa. Então, não compensa. Então, é possível rastrear um perfil falso? É possível. A gente consegue chegar lá, não só do ponto de vista eletrônico, mas com investigação, com inteligência da polícia, com outros indicadores, outras pistas que não sejam necessariamente na eletrônica. Mas, às vezes, é muito caro e é inviável, do ponto de vista prático, né? Não é viavelmente econômico, fazer essa investigação, mas é sempre possível. A nossa equipe foi às ruas saber que tipo de cuidado as pessoas tomam para evitar serem vítimas de crimes na internet. Vamos conferir juntos as opiniões. Acho que evitar certos sites que não é conhecidos, né? E acho que evitar também colocar os dados pessoais, CPF, RG, nome completo, depende muito do que seria o site, né? Ver se tem um cadeadozinho na barra de endereço do link, né? Tem que estar atento nessas informações para não cair em alguma fake news, algum site desconhecido, essas coisas. Se alguém passou por isso, alertar pessoas que estão próximas a você para saberem e tomarem cuidado com aquele tipo de pessoa, porque a gente está sujeito à violência e ataques o tempo todo, então não posso dizer, eu faria isso, mas prevenir é o básico que a gente tem que fazer. Prevenir sempre, né? E como ela disse, aí é importante alertar outras pessoas, até para evitar que mais gente caia em golpes? Perfeitamente. Além de ter um cuidado justamente em antivírus, em firewalls, não só no computador, mas justamente em aparelhos portáteis como o celular, porque hoje grande parte do acesso à internet é feito por celular e pouca gente se preocupa com isso. Mas tão importante quanto esses dispositivos estarem protegidos é ter uma conduta de segurança. É justamente ter critério, ter bom senso na hora de aceitar novos produtos ou serviços, baixar um site, questionar se você realmente precisa daquele aplicativo e sempre na ocorrência de alguma questão que implica num golpe ou num crime, sempre informar e alertar as autoridades, porque ela pode servir de informação até para desvendar um crime que já está em andamento, essa investigação. Então, é importante sempre divulgar o ocorrido. É muito importante a gente ter muito cuidado com o que coloca da vida pessoal na internet. Fotos, principalmente fotos mais provocantes, né? mais audaciosas, né? Para evitar isso, porque isso pode cair na mão de alguém e ser disseminado no mundo inteiro. E não adianta depois a gente acionar a justiça para bloquear o acesso àquelas informações aqui no Brasil, porque essa informação já pode estar num servidor fora do Brasil, que aí a gente não consegue ter acesso. Aqui no Brasil você entra e não consegue acessar, mas se eu acessar via um servidor estrangeiro, eu consigo ter acesso àquelas fotos que estariam proibidas aqui no Brasil. Viu como qualquer um de nós, apesar dos cuidados, pode ser uma vítima do mundo virtual? Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco, veja como proteger suas informações e como o consumidor pode se precaver para não cair em golpes. Olá, estamos de volta. Fique agora com um debate sobre proteção de dados. Diante de tantos crimes cibernéticos, como proteger a nossa imagem, a intimidade e a nossa vida privada? A nossa Constituição garante que todos são iguais perante a lei e determina a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando indenização em caso de dano material ou moral decorrente da violação deste direito.
E como colocar em prática esta proteção dos nossos dados e da nossa imagem? Sobre isso, eu converso via Skype com o advogado Fernando Pérez, especialista em direito digital de Londrina, e com o advogado Flávio Matos, especialista em compliance e privacidade de dados do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutor Fernando, a Constituição fala na proteção da nossa honra, da nossa imagem, da nossa vida privada. Na prática, o que isso significa? Apesar de nós termos, de fato, na Constituição, uma proteção, da nossa privacidade, de um certo modo, essa proteção ela não é absoluta, por diversos motivos. Primeiro, nós mesmos, por muitas vezes, acabamos por dispor de informações pessoais nossas, mesmo que não seja de forma intencional, ou seja, pelo simples uso de um equipamento eletrônico, de um uso de um aplicativo, por exemplo, nós acabamos, de forma indireta, fornecendo dados a terceiros, assim como, para garantia, para segurança, seja particular, seja segurança de um grupo de pessoas e principalmente da sociedade, essa privacidade ela não é absoluta, ou seja, ela pode ser disposta, por exemplo, mediante uma ordem judicial, uma quebra de sigilo, uma interceptação de dados. Pois é, doutor Flávio, e a gente usando cada vez mais a internet, como é que a gente deve se portar aí para a gente se proteger? O próprio cidadão, na realidade, quando ele se comporta, ele tem que ter o próprio cuidado em como ele vai interagir nesse campo vasto que é a internet. Fazendo aqui uma analogia, quando a gente sai na rua, no bem público rua, a gente também acaba tomando todas as cautelas e todos os cuidados, para a gente eventualmente não ser assaltado, a gente não ser atropelado. E nesse espaço virtual, a gente também tem que ter todo esse tipo de cautela, esse tipo de preocupação, porque isso realmente hoje se torna uma preocupação muito relevante, até por ataques cibernéticos, até por uso indevido desses dados. E é exatamente nessa realidade que a Constituição e essa nova legislação ela procura, de alguma forma, proteger e trazer esses cuidados à tona para o cidadão. O senhor falou aí da nova legislação. Para resguardar as nossas informações, seja de golpes ou da comercialização indevida, foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é fruto de um amplo debate com a sociedade de forma geral. Vamos conferir. O consumidor vai comprar um remédio na farmácia e ouve essa pergunta: qual seu CPF? É a senha para o cliente ganhar o desconto com o cadastro que ele já tinha feito na farmácia. Aqui aparecem todos os dados, o seu nome, o seu endereço e o seu telefone. Empresas e órgãos públicos vão ser obrigados a proteger os dados dos cidadãos. Agora, por que é importante proteger os nossos dados? Há dois motivos básicos: evitar a ação de golpistas e que as nossas informações sejam usadas para fins políticos, econômicos. Por exemplo, a farmácia vender o nosso histórico de consumo para um plano de saúde e depois aumentar a mensalidade. A Lei Geral de Proteção de Dados tem uma série de regras sobre como tratar as informações pessoais. O uso dos dados deve ter o consentimento do cidadão. As informações não podem ser compartilhadas fora do ambiente da empresa, a não ser que isso fique claro para o consumidor. O cidadão tem direito de acesso às informações sobre ele, bem como de pedir a eliminação dos dados. Quem não cumprir as regras está sujeito a várias penalidades. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê algumas sanções que variam desde uma simples advertência até a imposição de multa de 2% do valor do faturamento da empresa, podendo chegar a 50 milhões de reais. E além dessas sanções, é possível também a responsabilização das empresas, de qualquer operador de dado pessoal no Brasil, pelos danos causados, sejam morais, patrimoniais, coletivos, individuais, em qualquer relação. Doutor Fernando, a adaptação para a entrada em vigor dessa lei exige praticamente uma revolução tecnológica aí nas empresas, não é mesmo? Todos aqueles que fazem o tratamento de dados, de fato, devem se adequar à lei de acordo com a LGPD. E essa adequação, ela não é só uma adequação formal, uma adequação de documentos, de contratos, mas procedimentos, sistemas, softwares, o modus operandi, ou seja, como que uma empresa, como que aquele profissional, ele desenvolve suas atividades de aquisição de informações. Por exemplo, uma das garantias, que é disposta, uma das
um dos pontos que é previsto na LGPD é o direito para que todo usuário tenha os seus dados excluídos mediante sua solicitação. Então, não basta eu ter um documento bem desenvolvido, né, garantindo esses pontos, esses direitos para o usuário a quem eu acesso as informações, se lá o meu site, o meu sistema, o meu software, se o funcionário da empresa não estiver preparado para efetivamente agir com esses procedimentos. Então, é uma adequação, de fato, necessária. Existe uma cultura de segurança de dados que deve ser construída, que deve ser desenvolvida. E nós, usuários, precisamos conhecer também a legislação para que a gente saiba quais são os nossos direitos para poder, então, exigir, né, de todas as pessoas. Ou seja, é muito importante que os dois lados passem por essa adequação. E o interessante é que, nesse aspecto, a LGPD ela é revolucionária, né? Não só porque ela é um espelho de uma legislação europeia muito robusta, que inverte a lógica das coisas. Antigamente, o cidadão, ao fazer uma compra, uma aquisição, ele transferiu os dados automaticamente, a empresa, né, a sociedade empresária, ela acabava se tornando dona, titular dessa informação, e ela poderia usar, dispor livremente dessa informação. A LGPD, né, seguindo a lógica da GDPR, a legislação europeia, ela inverte essa lógica e transforma o consumidor, o cidadão, em titular desse dado. E ele, então, passa a tomar as decisões sobre o modo correto como essas informações poderão ser usadas, tratadas, capturadas e armazenadas e até transferidas pela empresa. Então, esse é um aspecto muito interessante, muito relevante, porque quando há essa subversão da lógica, na realidade, a empresa agora ela tem que ter uma cultura de proteção desses dados. E na hora de implementação, esses profissionais, eles têm que estar muito atentos que até na forma da configuração dos sistemas, esse cuidado já parte do início do projeto. Pois é, doutor Flávio, mas mesmo enquanto a lei não entra em vigor, o Brasil tem que proteger os dados pessoais até por força de tratados internacionais que ele assinou, não é mesmo? Exatamente. E essa temática é muito importante porque, na realidade, a própria privacidade de dados, né, a proteção dos dados, eles vêm nessa esteira, né, um catálogo de direitos humanos. Embora não tenha esse reconhecimento expresso na nossa Constituição, a proteção dos dados ele vem muito nesse influxo de direito fundamental, né, seja o direito à privacidade, lá da primeira dimensão desses direitos, de eficácia desses direitos humanos, seja no próprio uso adequado da rede de computadores, configurando aí um direito difuso. Então, quando há essa mescla, na realidade, a gente tem que encarar a proteção de dados hoje como um direito fundamental do cidadão, né? Até por força, né, dessa questão que você mencionou. Os tratados, inclusive, que o Brasil se obrigou. Enquanto a lei não entra em vigor, o cidadão se pergunta, estou ou não protegido? A nossa equipe recebeu algumas perguntas. Vamos à primeira delas. Como saber se os dados que eu forneço para sites ou aplicativos de compras estão seguros? Doutor Flávio, eu acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem. Se ele não coloca os dados, não tem acesso ao aplicativo, à rede social ali. Se coloca, fica com medo. Como saber se está protegido ou não? Essa é uma questão muito relevante, porque a partir de agora, todas as empresas vão ter que fazer os seus programas de adequação, de conformidade com a legislação. Então, essa é uma questão importante exatamente nesse aspecto, porque as empresas vão ter que contratar profissionais habilitados para fazerem esses ajustes em seus processos. Então, o consumidor, se ele se interessar em saber qual uso está sendo feito sobre as informações dele, esse é um dos direitos que o catálogo da legislação traz, né, da LGPD. Ele simplesmente vai fazer um requerimento para a empresa e a empresa vai ser obrigada a fornecer os dados, né, como esses dados estão sendo tratados pela empresa. E será que o fato da pessoa concordar com o compartilhamento de informações isenta a empresa de responsabilidades? Vamos a mais uma pergunta. As pessoas ingressam voluntariamente em aplicativos e muitas vezes têm que permitir o compartilhamento de dados. É possível evitar isso? E qual a responsabilidade das plataformas em caso de vazamento de dados? Doutor Flávio, tem como evitar compartilhar esses dados, autorizar? Qual é a responsabilidade aí da plataforma? Na hora que o consumidor ele interage com aquela ferramenta, ele deve ser avisado de forma clara, específica, sobre quais tipos de usos serão feitos com por meio daquela tecnologia.
E aí a gente entra na divisão sobre uma das mais relevantes bases de tratamento, que é o interesse legítimo da empresa, né? Quando ela, em algumas hipóteses, é essencial ela ter aquela informação. Se você compra um livro, né, pela internet, você precisa fornecer o seu CPF, e aquilo é legítimo, é um uso relevante e legítimo por quem tem que prestar aquele serviço ou realizar aquela venda. E na outra hipótese é quando há o consentimento, quando a empresa ela gostaria de ter uma interação maior com o consumidor, então ela pede o consentimento do consumidor para que ela faça outros usos adicionais àqueles que extrapolem o interesse legítimo da aplicação. Agora, doutor Fernando, uma coisa muito comum também que chega a assustar é a gente fazer uma pesquisa na internet de um determinado produto. Passou um pouquinho, tudo que a gente abre, todo o site parece estar oferecendo aquele produto ali. Como é que isso acontece? Parece que a gente está sendo fiscalizado, né? Toda vez que nós acessamos uma rede social, utilizamos um aplicativo, acessamos um site, nós acabamos por fornecer informações de forma indireta a esses sites. Ou seja, eles acabam instalando, né, através de alguns sistemas, algumas configurações do próprio site, do navegador que nós utilizamos. Então, eles acabam, né, adquirindo determinadas essas informações. E essas informações sobre o uso, né, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa prática, né, o que nós fazemos ali na internet de um modo geral, acabam sendo compartilhadas, né, entre vários usuários, entre várias redes sociais. E até onde vai a vigilância na internet? Esta é outra pergunta que nós recebemos. Vamos ver. Algumas redes sociais utilizam a localização do usuário. Isso é legal? E que tipo de cuidados nós devemos tomar? Doutor Flávio, que tipo de cuidado devemos ter? Na realidade, esse é o tipo de informação que a própria sociedade, a rede social, ela está habilitada a fazer a partir do próprio consentimento que o usuário acaba concedendo para que esse tipo de hipótese seja permitida. Agora, novamente, para o bem ou para o mal, o próprio uso da tecnologia ele pode ser usado de forma adequada e até de forma a permitir o progresso da humanidade. A geolocalização, até em tempos de Covid, ela tem sido extremamente eficaz para ajudar nas estatísticas, né, em dados públicos e até para, eventualmente, ajudar na contenção da disseminação da epidemia. Bom, a gente teria muito mais a conversar, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutor Flávio, doutor Fernando, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de discutir um assunto que é tão importante para todos nós. Muito obrigado. Espero que você esteja gostando da nossa programação especial. Se quiser rever os nossos programas, acesse o site da TV Justiça ou nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Artigo 5º.